Então, bom dia, sétimo ano. Bom dia, boa noite, boa tarde. Dependendo aí do horário que vocês estão assistindo, né, ou vão assistir essa aula. Porém, estamos dando continuação ao capítulo 2, do sétimo ano, no livro. E o assunto de hoje é justamente a produção do espaço geográfico brasileiro. Para que nós possamos entender a produção do espaço geográfico brasileiro, temos que nos deslocar no tempo até antes mesmo da chamada descoberta do Brasil, 1500. É interessante que nesse período foi estabelecido um tratado entre Portugal e a Espanha, que eram os países na época que estavam dominando justamente a América, principalmente Espanha. E o Brasil, quer dizer, no caso de Portugal, viria a descobrir o Brasil algum tempo depois desse tratado que foi feito. Pouquíssimo tempo. Eu estou falando aqui do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado foi feito em 1494, e foi um tratado que estabelecia um meridiano ali. Basicamente esse meridiano ele se concentrava ali a partir do meio do Brasil, que não tinha nem sido descoberto, do meio do Brasil, de norte a sul. Então as terras a leste desse meridiano era de Portugal, e as terras a oeste desse meridiano eram da Espanha. Então percebam que a parte da Espanha era muito maior do que a parte de Portugal, dentro daquele território que veio a ser chamado de Brasil mais tarde. É interessante que, quando foi em 1500, os portugueses chegaram nessa região. O Tratado de Tordesilhas já tinha sido feito, já tinha sido estabelecido. Então eles chegaram ali, naquela parte do leste, litoral brasileiro. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, ele vai aportar nesse litoral, Porto Seguro, e ali ele vai começar, quer dizer, 30 anos depois, praticamente, os portugueses eles começam a estabelecer ali aquela colônia. Aquela colônia começa a acontecer nesse momento e nesse espaço as atividades econômicas. E podemos dizer que o Brasil, quer dizer, nessa época, ele foi dividido em capitanias hereditárias. Então foi dividido várias capitanias a partir da coroa de Portugal, dividiram as capitanias brasileiras, quer dizer, do território descoberto, e assim começou a atividade econômica. Certamente, gente, essa atividade econômica foi o sustentáculo para a produção do espaço geográfico brasileiro, nessa época. E quais foram os possíveis ciclos que aconteceram nessa época? Nós temos aqui o ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar e a mineração. Então notem que logo lá, a partir de 1530, eles começaram a explorar, a partir do Nordeste, a explorar o pau-brasil. Porque essa matéria-prima era conduzida à Europa, à metrópole, e lá eles extraíam a tintura para tingir roupas e outras coisas, mas principalmente tecidos. E isso deu um grande lucro para os portugueses na metrópole. Então avançou muito, até porque eles estavam vivendo um momento do mercantilismo, capitalismo comercial, então o comércio estava forte na Europa. Então eles estavam adquirindo uma quantidade significativa, porque os índios, eles desmatavam a floresta brasileira a partir do Nordeste, e eles praticamente recebiam em troca desse material, dessa matéria-prima, era coisas básicas, né? Facões, espelhos. Então era trocado por esse material. E esse material era enviado para a Europa. Então vejam o quanto os europeus lucravam com esse comércio. Chegava na Europa, isso era
vendido a preços muito elevados, a tintura desse pau-brasil. Logo em seguida, já no século XVIII, eles começam com o ciclo do açúcar. Começa a plantação de açúcar. Isso aconteceu porque o clima brasileiro, muito apropriado, a partir da metade do século XVIII, o clima brasileiro muito apropriado para a plantação dessa cultura, e ali, como os portugueses já tinham um certo conhecimento nessa atividade, então isso avança para o interior do Brasil, essa plantação, principalmente a partir de Pernambuco, Bahia, etc. E aí o espaço geográfico brasileiro vai sendo produzido, vai se interiorizando a partir dessa atividade. Lembram-se, sempre enriquecendo, fortalecendo a economia da metrópole, em detrimento da economia das colônias, ok? Em seguida, nesse momento aqui da cana-de-açúcar, dessa atividade, a capital do Brasil era Salvador. Então, Salvador era a capital porque, justamente como eu disse, ela era praticada exatamente no Nordeste, de forma muito ampla e absoluta. Então, a capital do Brasil era em Salvador. Passando para um outro ciclo, porque nessa época, uma época onde os metais preciosos estavam muito em alta, quer dizer, ainda está, né? Claro. Ouro, diamante, é muito caro, tem um valor extremamente alto. Mas, nessa época, eles descobrem, visto que os espanhóis estavam deslocando toneladas de ouro daquela área da América Latina em direção à Espanha, então os portugueses começam a procurar esse metal precioso no Brasil e encontram aonde? Na região que hoje nós chamamos de Minas Gerais. Por isso que tem esse nome. Interessante, né? Então eles encontram ali ouro, os portugueses encontram ouro, e um pouco para dentro também em Goiás. Então vejam, exemplo disso que em Minas Gerais hoje nós temos algumas cidades que tem até nome que reflete isso. Ouro Preto, nome de algumas cidades, né? Ouro Preto, São João del Rei, não reflete, mas nessa cidade também tinha essa quantidade de metal significativa. Diamantina. Então vejam, realmente são nomes de cidade que refletem a quantidade de metais preciosos que começaram a tirar. Então, esse ciclo da mineração foi muito forte e significativo. Ou seja, a partir da metade do século XVIII. E isso foi tão forte que houve um deslocamento da capital de Salvador, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro, mais próximo dessa área. Então eles transferiram a capital de Salvador do Brasil, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. Por quê? Esse deslocamento, essa movimentação do comércio da mineração, justamente acontecendo ali na parte central do Brasil, mas no sudeste, do sudeste para o centro-oeste. E isso, a área mais próxima, portuária, era justamente o Rio de Janeiro. Então eles fizeram ali um porto, transformaram o Rio de Janeiro em capital do Brasil, e assim isso começou a fortalecer a formação do espaço geográfico brasileiro. E ali começa a surgir a força do Sudeste, ok? Como economia predominante, hegemônica. E interessante que depois acontece o ciclo do café e na sequência, no Sudeste ainda, na sequência acontece o ciclo da industrialização, formando e potencializando o Sudeste como a economia mais hegemônica, mais forte, mais desenvolvida, e onde se encontram as cidades mais ricas do país, ok? Então, mas até então nós estamos analisando aqui a formação do espaço geográfico praticamente no período colonial, ok? No período colonial. Então, os ciclos que comandaram essa expansão ou produção do espaço geográfico nesse momento foram justamente isso. Pau-Brasil, lá no século XVI, ciclo do açúcar, também século XVII, e mineração,
século XVIII. Então, isso é justamente a intenção que nós temos aqui para passar para vocês, que esses ciclos foram responsáveis pela produção do espaço geográfico no período colonial. Ok? Então, nós vamos dar continuação a isso. Eu quero incentivar vocês aqui que vocês façam as atividades, a atividade do livro do capítulo 2. Vocês já podem fazer. E levar na escola para que eu possa dar um visto. Ok? Até a próxima.